Olá! E aí, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo dos carboidratos. Sabe, aquelas moléculas que são, assim, simplesmente incríveis e que basicamente alimentam e constroem quase toda a forma de vida que a gente conhece. Então, para começar, vamos pensar nos carboidratos de um jeito um pouco diferente. Não só como comida, sabe? Mas como moléculas que são essenciais para duas coisas bem importantes: gerar energia e construir coisas. Sim, construir estruturas mesmo. E para a gente começar essa jornada, eu queria deixar uma pergunta no ar. Pensa comigo aqui. O que batata, açúcar e cogumelo têm em comum? Parece que nada, né? São coisas super diferentes. Mas olha, eles têm um segredo, um elo fundamental entre eles. E a resposta é carboidratos! Pois é, todos eles, de alguma forma, são construídos e movidos a carboidratos. É essa linha invisível que conecta tudo isso. Ok, mas o que é um carboidrato cientificamente falando? Bom, é uma molécula. Uma molécula feita de 3 elementos básicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E a função principal dela é dupla. Funciona como a nossa principal fonte de combustível, de energia, e ao mesmo tempo como peça de montagem, sabe? Uma peça de construção para os seres vivos. Certo. Agora que a gente já sabe o que eles são, vamos tentar organizar esse universo. E a classificação dos carboidratos é, na verdade, bem simples. É tudo uma questão de tamanho. Imagina que eles são como pecinhas de Lego, sabe? Blocos de construção. A gente pode usar uma pecinha só, juntar algumas poucas ou criar umas estruturas gigantescas com milhares delas. E isso nos leva a 3 categorias principais. Primeiro, os monossacarídeos, que são essas unidades únicas, uma pecinha só. Depois, os oligosacarídeos, que são, algumas unidades juntas. E, por fim, os polissacarídeos, que são quando a gente junta muitas, mas muitas unidades mesmo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, uma por uma. Beleza, então. Vamos começar pela primeira categoria, mergulhando de cabeça nos blocos de construção menores e mais simples de todos. Esse é o monossacarídeo. Ele é tipo o tijolo fundamental, a unidade básica do mundo dos carboidratos. E por ser tão pequeno e simples, o nosso corpo consegue absorver ele de forma super fácil, super rápida. A gente conhece vários, né? Glicose, frutose, galactose, são todos exemplos bem comuns. Mas o interessante é que também existem monossacarídeos que não são só para energia. A gente tem a ribose e a desoxirribose, que são, na verdade, estruturais. Elas formam a espinha dorsal do nosso DNA e RNA. Olha que loucura! Subindo um degrau na complexidade, a gente encontra os oligosacarídeos. O que são eles? Basicamente, é quando a gente pega de 2 a 10 daquelas unidades de monossacarídeos e gruda uma na outra. Aí forma uma molécula um pouquinho maior. E o mais legal é que a gente conhece vários deles e nem se dá conta. Sabe os açúcares do nosso dia a dia? A maioria é, na verdade, um tipo de oligosacarídeo. Temos a sacarose, que é o açúcar de mesa comum, a maltose, do malte, e a lactose, que é o famoso açúcar do leite. Todos eles. Bom, já vimos os construtores de pequena escala, certo? Agora, vamos ver o que acontece quando milhares, eu disse milhares dessas unidades se juntam e unem forças. Aí a gente entra no mundo das estruturas gigantescas. E aqui a diferença de escala é absurda. É outra coisa. Lembra que os monossacarídeos eram pequenos, fáceis de absorver? Então, os polissacarídeos são gigantes. Na maioria das vezes nem se dissolvem em água direito. E o mais importante, o corpo precisa quebrar eles em pedacinhos menores para conseguir usar a energia que está ali. O ponto-chave aqui é o seguinte: essas moléculas gigantescas têm trabalhos super diversos e mega importantes na natureza. A função delas vai muito, mas muito além de só fornecer energia. O primeiro desses gigantes que a gente precisa conhecer é o amido. Sabe a batata, o arroz, o trigo? Então, o amido é a forma como essas plantas guardam energia para usar depois. É tipo o tanque de combustível reserva delas. E nós, os animais? A gente tem o nosso próprio estoque, que é o glicogênio. Ele é basicamente o nosso equivalente do amido. Pensa nele como a bateria de energia do nosso corpo, sabe? Fica guardadinha ali no fígado e nos músculos, pronta para ser usada bem rápido quando a gente precisa daquele gás. Agora, mudando completamente de função, a gente tem a quitina. Essa aqui não tem nada a ver com energia. É pura estrutura. É ela que forma aquela casca dura dos insetos, sabe? O exoesqueleto. E também a parede celular dos fungos. Funciona como uma verdadeira armadura de proteção.
E por último, mas definitivamente não menos importante, a celulose. Esse é o material que dá toda a rigidez e a estrutura para as plantas. Sabe o tronco de uma árvore? Pura celulose. E olha que dado impressionante. É simplesmente a substância orgânica mais abundante em todo o nosso planeta. Então, quando a gente para pensar, o resumo da ópera é fascinante. A natureza pega um único bloco de construção, uma única pecinha, a glicose na maioria das vezes, e com ela constrói de tudo. Desde pacotinhos de energia super eficientes até as estruturas mais resistentes e gigantescas que existem na Terra. E pra gente fechar, fica aqui uma última reflexão, que é de explodir a cabeça. Pensa só, tanto o amido, que a gente come, quanto a celulose, que forma as árvores, são feitos exatamente da mesma coisa, glicose. Um serve de comida, o outro constrói florestas inteiras. Como é que pode, né? Como que um único tijolo consegue criar resultados tão absurdamente diferentes? Bom, essa é a beleza, a magia da química da vida,